Olá, pessoal, tudo bem? Aqui, professor Cláudio Fernandes. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de extensão universitária, cujo tema é a Geografia no Ensino Fundamental, construindo a cidadania a partir de conceitos geográficos e sociais básicos. Tudo bem? Essa é a nossa terceira aula. Como nós havíamos prometido, nós vamos hoje construir o painel juntos, não é? Vamos aqui apresentar a construção do painel. Painel esse que é instrumento de mediação didática para a apresentação para os pais, no caso, o público externo, como nós já temos dito durante todo o nosso curso, tá? Chegamos ao momento, então, da construção do painel, tá? E hoje nós vamos apresentar aqui passo a passo até a gente fechar essa questão, tudo bem? Vamos adiante. Temos aqui na primeira tela a nossa apresentação, para quem não pôde acompanhar as primeiras aulas, né, está aqui a nossa formação e a nossa intenção durante essa aula, né? Na verdade, durante todas as aulas que nós estivemos aqui no YouTube. Aqui nós temos a lista de material, e essa lista de material, ela é muito importante para que a gente possa concluir, não é, essa parte aqui do nosso curso. Tá? É uma lista pequena. Eu queria que vocês tivessem atenção a partir de uma correção que nós precisamos fazer aqui. Na aula anterior, nós cometemos o equívoco, na verdade, nós esquecemos de colocar a letra N na palavra construção, e aí nós estamos aqui corrigindo, tá? Não fica bem a gente ignorar. Então, a gente corrigiu e vai dar seguimento ao trabalho, tá bem? Nós vamos precisar, inicialmente, para cada parte desse painel, e aí que a gente vai construir a primeira parte, não é? E a outra parte a gente sugere que seja construída pelos alunos, uma vez que eles já estarão apropriados do conhecimento, e a construção do aluno vai criar esse elo afetivo entre o trabalho, a escola e os pais, que no caso vem a ser a comunidade externa. Nós queremos trazer essa primeira parte aqui, né? Fechando o nosso trabalho, para que você possa se nortear, né, pelo padrão de produção, e aí você pode criar grupos dentro da turma, da sua turma, no máximo 3 grupos, formando 4 painéis. A gente vai dar aqui o norteador, tá bem? Então, a gente precisa de 2 cartolinas, dupla face, precisa de uma folha de papel A4, precisa de 6 a 8 fotos, né, ou recorte de jornais que tenham gravuras com relação ao tema geografia, não é? No caso aqui, a construção do espaço urbano, que nós escolhemos, e conceitos de cidadania, tá bem? Um estilete, uma folha de papel pardo, uma régua de 30 centímetros, uma fita adesiva, tipo durex, tá? Uma tesoura, um bastão de cola quente ou uma cola pequena de tecido, uma pistola, caso você vá utilizar a cola quente, uma cola bastão média, né, 10 metros de fita gorgurão monocromática. Professor, por que monocromática? Porque você vai ter situações que você vai encontrar fitas gorgurão de 2 cores, né, uma policromia, não é o caso, basta que ela seja monocromática. Tudo bem? Seguindo, eu fiz questão de apresentar o material aqui, né? Praticamente todo ele, para que você tivesse uma noção. Porque a gente lendo fica muito solto. E você vendo, você tem noção que não é muita coisa assim, dá para você conseguir, junto com seus alunos aí, esse material para fazer esse trabalho. Lembrando que a gente colocou apenas o material de um painel, tá? Se você fizer 2, você dobra, se fizer 3, aí por diante, tá? Você vai aumentando o material, tá? Essa primeira gravura, ela apresenta o que a gente precisa basicamente, praticamente tudo aí, tá? E aí você vai adequando a sua realidade. Ah, professor, eu não tenho uma régua de 30 centímetros, mas eu tenho uma fita de costura lá, não é? Que minha mãe usa, que eu tenho lá em casa. E pode ser, pode ser. A gente vai trabalhando com aquilo que a gente tem, tá? A gente sabe que nem sempre a gente consegue exatamente o que está na lista, mas você vai se adequando. Ah, eu tenho uma trena pequena lá de pedreiro. Não tem problema.
importante você ter esse instrumento para fazer as medidas. Você vai perceber que cada elemento aqui é indispensável. Aqui, ó, nós temos aqui a disposição do papel pardo na mesa. Eu tenho uma mesa aqui pequena, né? E, na verdade, não é tão pequena, ela é média. Você não pode fazer uma mesa pequena que você não vai ter condições de trabalhar, tá? Então, a gente tem aí essa disposição. A gente tem que prender as laterais porque ele vem enrolado, né? Um cilindrozinho. Então, trabalhar com ele tentando dominá-lo o tempo todo não dá. Então, você usa fita adesiva para poder prender os lados, para depois vir com a colagem da fita gorgurão, que é essa fita aqui, ó, que a gente vai apresentar. Tá vendo? Ó, tá vendo aí? Então a gente começou a fazer o quê? A lateral do painel. Tudo bem? Essa lateral do painel, a gente recomenda que você faça primeiro, porque depois fica complicado, você não vai ter referência para as medidas da borda, tá? Aí, nesse momento, a gente está criando o painel e a gente tem que ser bem honesto. Então, como a gente está fazendo pela primeira vez, realmente a gente teve a ideia desse projeto, a gente não fez cópia de lugar nenhum, nem poderia. A gente começou fazendo no caso, com a cola quente, né? Com o bastão e com a pistola. Mas a gente foi percebendo, à medida que o tempo foi passando, que ela precisava aderir melhor. E aí, no meio, a gente trocou por uma cola de tecido. Mas você pode ter certeza que a cola quente também vai atender. Só que eu entendi que a cola de tecido pode ser melhor. Mas aí você trabalha com o que você tiver em mãos, tá? Você vai trabalhar com aquele que você tiver em mãos ou que tiver mais acessível. As duas vão funcionar. Aqui nós temos já a borda do gorgurão feita e a gente tem todo o espaço da área de trabalho, né, que a gente vai precisar. Uma outra coisa é que a gente vai ter aqui a necessidade de fazer uma espécie de layout prévio. O que é isso, professor? Não entendi. A gente não tem as gravuras? Tá vendo aqui, ó, a gravura? Você percebe que tem a borda branca, né? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Você vai fazer o recorte no limite aqui e tirar essa sobra. Por quê? Essa sobra vai ocupar espaço. E para um trabalho ficar bem bacana, a gente não pode perder espaço, tá? Num espaço desse tamanho. Olha só, a gente vai fazer o recorte no limite aqui, mas antes vai dispor esse material de maneira que a gente consiga construir uma narrativa na presença dos pais. Lembre-se que seu objetivo é formar cidadãos e o nosso projeto é um projeto de extensão universitária cuja principal característica obrigatória é levar o trabalho da universidade para a comunidade. Ou seja, você não pode deixar de cumprir esse objetivo, formar cidadãos. E, no caso da extensão, o público é o público externo. Você vai aproveitar a reunião de pais para fazer essa formação. Tá? Professor, mas num curto espaço de tempo, gente, se nós conseguirmos ensinarmos a esses pais a diferença entre público e privado, e que necessariamente conhecer essa diferença significa valorizar o que é público. Se nós conseguirmos fazer com que essas pessoas da comunidade, representadas pelos pais, entendam que é inadmissível que se destrua o bem público, o patrimônio público, seja o posto de saúde, seja a escola, é inadmissível, nós estaremos cumprindo o nosso papel, formando cidadão. E como é que a gente vai fazer isso? A partir da ideia de ocupação de espaço urbano, constituição das vilas, das cidades, das metrópoles. Por quê? Por que que, por exemplo, as pessoas mais pobres moram na periferia? Por que que os espaços mais privilegiados são ocupados pelos ricos, né? Por que que o nosso jovem da periferia não respeita, não preserva o espaço público? O que que o pai pode estar fazendo? Então, é toda uma narrativa, e essa narrativa precisa ser embasada nesse painel. Nesse painel, a princípio, porque você pode formar grupos dentro da sua turma e cada grupo formar um painel, no máximo, totalizando no máximo 4. Mas só com esse daqui já é possível você realizar seu trabalho.
Tudo bem? Claro, obedecendo aquelas diretrizes que nós já falamos durante as duas últimas aulas. Tudo bem? Vamos seguindo. Então, em relação ao layout, você vai colocar numa disposição em que você possa visualizar uma construção de uma narrativa, tá? Que ele seja de fato um elemento de apoio, que não seja cansativo, maçante para os pais, seja agradável visualmente, que tenha conteúdo, não precisa encher de texto, porque o pai não vai ler, ele vai se orientar pela sua fala, tá? Mas é bom a gente ter ali esse painel construído para que eles possam ter mais um elemento como referência, tá? Bom, aqui a gente já está fazendo o fundo das gravuras. Percebam que você tem gravuras com fundo verde e gravuras sem fundo nenhum. Lembrando que aqui elas não estão coladas ainda, tá? Primeiro, você vai colar a figura na cartolina e depois a cartolina e a figura no papel pardo. E você vai usar cola, bastão, para evitar excesso, né? Para evitar bolha de ar e bolha de líquido, porque aí o trabalho ficaria muito complicado, tá? Uma das dificuldades é a gente controlar essa questão da cola aqui. Aqui a gente dá seguimento e você percebe aí, ó, nesse ponto, como é importante a gente fazer um trabalho com calma, tá? Trabalho com pressa não vai dar um bom resultado. Perceba que aí tem uma régua. E essa régua ela serve, a gente citou anteriormente, ela serve para você medir as distâncias entre a borda, as bordas laterais, a borda superior, entre figuras e figuras, entre linha de figuras e linhas de figuras, espaçamento entre um e outro, altura. Então, você tem que estar o tempo todo com esse material, trabalhando. Mas não é nada de bicho de sete cabeças, é coisa que o professor consegue fazer. Uns vão conseguir fazer rapidamente, outros mais lentos, porque não tem é, habilidade manual, não tem traquejo, não é? Mas aí a gente vai pegando com o tempo, você vai fazer um grande trabalho, tá bom? Tá vendo aí, ó, como você já começa a ver o trabalho de construção do painel praticamente finalizado. Olha só como está ficando bacana, como está ficando bonito, não é? Quero dizer para vocês que é muito, muito prazeroso a gente trabalhar na construção de um material como esse, né? É como se fosse um filho que a gente visse ali, ele crescendo, nascendo, crescendo, não é? Lindo, maravilhoso. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou esse painel. Aqui a gente está continuando. Observe que a gente aproveitou todo o espaço, ó, tá? Todo o espaço, com cuidado para colocar o título, bonitinho, tá? Aqui o dilema entre o público e o privado, de um lado um shopping center, de outro lado um posto de saúde. Não precisa a temática ser necessariamente a escola, todo o espaço público deve ser preservado. Aqui, ó, perguntando o que é cidadania, não é? Aqui, mais um conceito possível de cidadania e de cidadão, como exercer a cidadania, né? Aqui, ó, tudo isso você pode colocar num quadro, assim, ó, mais ou menos assim, nessa posição, e explanar para os pais, tá bem? Isso aqui é suficiente, tá? Desde que você construa juntamente com o aluno, tá? Com os alunos, é importante construir juntamente com os alunos em sala, tá bom? Se não der tempo de terminar em sala, a gente termina em casa, mas aí você vai ter que fazer uma revisão, tá? De toda a construção. Você pode criar o primeiro junto com os alunos para eles terem noção da estética do trabalho, de como se constrói cada, né? Cada momento aqui é constituído na formação aqui, ó, do painel. E pode pedir que cada grupo crie num total máximo de 4 para você dispor na sala de aula, para você distribuir no quadro ali, né? Antecipadamente, antes de começar a reunião. E o importante é que os alunos assinem num cantinho bem bonitinho o nome deles. Não precisa ser um nome por extenso, basta ser Diogo, não é? Luana, por exemplo. Por quê? Porque aqui a questão visual vai criar uma relação de afetividade entre o momento que você está trabalhando a formação cidadã com os pais e os filhos. Aí a gente trabalha com a psicologia, né? Isso vai fazer com que eles tenham mais atenção em saber que o filho dele construiu aquilo, que além do conteúdo regular, para o vestibular, para os exames, ele está aprendendo a ser cidadão, diferenciar o público do privado, ok? Contribuindo para a transformação da sociedade. Aí, ó, finalizado, tá? Então,
Aqui, ó, a gente fala da questão indissociável entre a cidade, o cidadão e a cidadania, a partir do tema espaço urbano, constituição do espaço urbano, previsto na base comum curricular. Aqui a gente traz um conceito de cidadania possível, né? Que não dá para ler, mas na hora você pode ler para os pais, tá? Aqui tem um posto de saúde representando o espaço público, que deve ser valorizado. Aqui tem o bonequinho falando sobre, né, representando o dilema para muitos, mas os pais não terão mais esse dilema porque você está pronto a contribuir para que eles sejam esclarecidos a ponto de saber fazer essa diferenciação, né? Aqui apontando para o privado, o shopping center, né? E a gente faz questão de escrever porque às vezes as pessoas não estão numa distância que consegue diferenciar. Então, escrevendo a gente consegue avançar. Então, onde é que tudo começa? Tudo começa quando a gente compreende o conceito de cidadania. Aqui a gente tem o conceito de cidadania e de cidadão, mais um possível, e como se exerce a cidadania. Aqui a gente tem o berço de tudo. Qual é o berço de tudo? A escola pública, tá? Tá bem? E aqui a gente acabou colocando aqui, ó, todas as figuras foram retiradas do Google, tá bem? Pode ficar no cantinho, é melhor que fique no cantinho aqui, mas aqui a gente resolveu colocar aqui, mas essa citação precisa estar presente. Continuando, a gente vai fazer uma referência aqui ao componente de geografia na Base Nacional Comum Curricular, que foi dividido em 5 unidades, né, que são comuns ao longo de todo o ensino fundamental. As 5 unidades são primeiro, o sujeito e seu lugar no mundo, que é exatamente o recorte do conteúdo que nós escolhemos, né? Depois temos conexões e escalas, depois do mundo do trabalho, formas de apresentação e pensamento espacial, natureza, ambiente, qualidade de vida. Tranquilo, pessoal. Tranquilo. Professor, eu posso trabalhar esse projeto com qualquer recorte? Sim, praticamente sim. Você pode ter ali uma dificuldade em relação à geologia, o estudo da geologia, no caso o relevo, não é? Também pode apresentar alguma dificuldade, mas aí vai da sua criatividade, tá? Mas os outros temas, com certeza, você pode trabalhar a partir do espaço rural, você pode trabalhar a partir da representação e forma de pensamento espacial, da natureza, do ambiente, da qualidade de vida, do mundo do trabalho, tá? Você pode ficar à vontade que é possível, tá? Fazer sobre qualquer tema praticamente, tá? Então, feito isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas observações. Esse projeto ele pode ser trabalhado em qualquer tempo durante o ano letivo. Todavia, nós temos que ter alguns cuidados, tá? Temos que ter alguns cuidados. E quais são eles? Durante a reunião, você tem que usar um tom amigável, evitar parecer que aquele momento é uma reunião política, ou que foi criado para falar mal de governos, tá? Tem que ter esse cuidado, especialmente nos municípios pequenos, porque essa vivência do político, da questão política, ela é o tempo todo está se, né? A gente está esbarrando no vereador, está esbarrando ali no prefeito, né? Esbarrando, gente, é uma palavra assim, está encontrando, tá? Para não criar duplo sentido. Então, você tem que ter esses cuidados. Você pode trabalhar o ano letivo inteiro, mas, por exemplo, durante o período pré-eleitoral e eleitoral, a gente recomenda que você evite, para evitar confusões, mal entendido dentro da escola, para evitar que você seja mal interpretado e, principalmente, para que seu trabalho não seja prejudicado, porque uma vez contaminado pela disputa política, pode ser que a gente tenha algum prejuízo. Então, o que a gente tem que fazer? Usar da sabedoria e pegar aqueles momentos em que o processo está mais tranquilo, em que está tudo definido. Por exemplo, um momento como esse, né? Que acabamos de sair de uma eleição municipal, então você pode trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses sem problema, 7, né? Até chegar à véspera da outra eleição. Não é, não é proibido trabalhar durante a eleição, mas para evitar, né, contenda, a gente vai ter esse cuidado. Uma outra questão é que a gente tem que ser pontual. Se você marcou, perdão, gente, se você marcou uma reunião para começar
às 8 da manhã, tem que começar às 8. Se o término que você colocou 10, vai ser 10, tá bom? No caso, será 10 horas, tá bem? Então, o que que acontece? Por que que isso é importante? Porque você vai ganhar credibilidade. Não fazendo isso, você vai perder credibilidade. Acrescente a apresentação dos painéis criados pelo aluno, após eles, né, terem sido apropriados dos conceitos básicos, sejam eles geográficos ou sociais, na verdade, é o seguinte, pessoal, aqui é o seguinte, você tem que apropriar o aluno e, se possível, acrescentar aquele painel que você já criou, tá bem? Isso é muito importante. Tranquilo? Então, aqui nós temos agora as referências, tá? Que nós das obras que nós consultamos, do material que nós consultamos, e no mais eu só quero agradecer a todos vocês pela paciência, pela participação, pela colaboração, por tudo durante o período que nós ficamos juntos. Então, até mais e até a próxima oportunidade. Tchau.